Vamos lá então trabalhar o capítulo 19, aí a seção D, semi-espaço. A geometria euclidiana nos ensina que, dado um plano π, existem dois subconjuntos S1 e S2 de E3, que o espaço, né? Não vazios e disjuntos, que obedecem às seguintes condições. Já antecipando, esse S1 e esse S2 vão ser os nossos semi-espaços, tá bom? E eles vão obedecer a algumas condições, como está dito aqui. Então, a primeira condição, a união do S1 com o plano π com o S2 vai formar o espaço E3. Então, você tem três elementos ali. Você tem o S1, você tem o plano π e você tem o S2. Juntando os três, você preenche o espaço completamente. Outra coisa interessante, se P, um ponto, né, pertence a S1 e outro ponto Q pertence a S2, e você traçar uma reta, né, PQ, então o plano π aqui contém um ponto interior ao segmento PQ. Ou seja, quando você traçar esse segmento PQ, vai ter que passar aqui pelo plano π, tá certo? Ou seja, o plano π vai estar dividindo S1 de S2, tá certo? Então, esses semi-espaços são chamados de semi-espaços abertos, porque eles não estão considerando o plano π, tá certo? Então, como aqui o próprio autor diz, a palavra aberto serve para ressaltar o fato de que os pontos de π não pertencem a S1 nem a S2. Costuma-se dizer que S1 e S2 são semi-espaços abertos opostos em relação a π, ou semi-abertos opostos de origem π. Nós também podemos utilizar semi-espaços fechados. Para isso, nós precisamos apenas identificar da seguinte maneira: o nosso semi-espaço agora é S1 fechado, a gente vai colocar uma barra aqui, a gente vai definir como o semi-espaço S1 união com o plano π. Da mesma maneira, o S2 fechado vai ser o S2 união com o plano π. Bem tranquilo essa ideia, tá certo? Então, de modo que a gente tem bem claro aí o que é um semi-espaço aberto e eles são separados pelo plano π. É o que fica bem claro aqui. Segundo momento aqui, nós vamos agora descrever algebricamente, né? Algebricamente esse semi-espaço, tá? Vou colocar aqui algebricamente os semi-espaços abertos determinados por π. Note essas duas figuras aí. Na primeira, nós temos um plano π. Nesse plano π a gente tem um ponto P desse plano. Nós temos o vetor normal n desse plano π e ponto x, tal que px e o vetor n formam um ângulo agudo aqui. Então, nós podemos escrever assim, o produto escalar de n por px, ele forma um ângulo agudo, ou seja, ele vai ser maior do que zero, tá certo? Por outro lado, nesse segundo caso B aqui, nós temos a mesma configuração, só que pontos x tais que o produto de n por px vai formar um ângulo aqui obtuso, tá certo? E nesse caso, então, o produto vetorial de n por px vai dar um valor menor do que zero, ok? Um valor menor do que zero, porque eles vão formar um ângulo obtuso. Então, são duas possibilidades, né? Pontos x que formam com o vetor normal um ângulo obtuso ou um ângulo agudo. Mas como é que eu traduzo isso, então, um pouquinho melhor algebricamente? Tá certo? A gente vai considerar o seguinte: vamos considerar o ponto P definido por um x0, y0 e um z0. Os pontos x definidos como x, y, z. Vamos definir o plano π com a equação geral, né, desse plano. Então, ax mais by mais cz mais d igual a zero, a equação geral do plano. Nesse plano, nessas configurações, um vetor normal seria dado por esses coeficientes ABC, certo? ABC
E como o ponto P pertence a esse plano, então vale essa equação também. AX0 mais BY0 mais CZ0 mais D igual a zero. Ou seja, o ponto P, ele verifica essa equação do plano. É a que está aqui, portanto. A gente tem aí, então, 1, 2, 3, 4, 5 informações, justamente para a gente fazer o seguinte. Com base justamente no que a gente viu aqui, ó, produto escalar de N por Px, ele vai ser ou maior do que zero ou menor que zero. Então, nós vamos fazer o seguinte. Produto de N por Px, a gente vai ter igual, quem é N? ABC. Quem é Px? O vetor Px é x menos P, não é isso? Esse x aqui, menos o ponto P. Então, vai ser x menos x0, y menos y0, não é isso? E z menos z0. Ok? Esse produto vai ser o primeiro pelo primeiro aqui. Então, A que multiplica x menos x0, mais o segundo elemento pelo segundo aqui, B que multiplica y menos y0, e o terceiro pelo terceiro elemento aqui, C que multiplica z menos z0. Então, nós vamos ter o seguinte, distribuindo AX menos AX0 mais BY menos BY0, né? Distribuindo aqui, e CZ menos CZ0, ok? Colocando AX mais BY primeiro, mais CZ, só organizei colocando esse e esse primeiro, e agora menos AX0, menos AX0, AX0, menos BY0, menos BY0, menos CZ0, tá? Então, AX mais BY mais CZ, menos, colocar o menos em evidência, AX0 mais BY0 mais CZ0. Então, isso aqui, ó, AX mais BY mais CZ menos essa parte aqui, a gente tem uma informação também sobre ela. Quem é AX0 mais BY0 mais CZ0? Nós observamos a partir dessa equação aqui, nós vamos ter que ela é igual a menos D, não é isso? Ó? AX0 mais BY0 mais CZ0 é igual a, se você passar o D para cá, vai ficar menos D. Então, isso aí é igual a menos D. Vou colocar lá. Então, isso aqui é igual a menos D. Por fim, então, a gente tem AX mais BY mais CZ mais D, certo? E isso aqui é o que? É esse produto escalar aqui, tá certo? Então, esse produto escalar deu igual a essa equação aí, que é uma equação do plano, né? E como a gente viu aqui anteriormente, a gente tem duas possibilidades para isso aqui. Isso aqui ser maior do que zero, não é isso? Esse produto ser maior do que zero, ou esse produto ser menor do que zero. Então, como n que multiplica px, né, produto escalar px, é essa equação aqui, nós vamos ter como consequência o seguinte, ó. Então, n vezes px é essa equação, que ela vai ser maior do que zero, ou essa equação que ela vai ser menor do que zero. Essa equação menor que zero. Certo? Então, essas duas aí são as possibilidades dos nossos semi-espaços, tá? Semi-espaço é uma região, não é isso? Que é maior que zero, ou seja, é região, né, em relação ao plano, tal, que ela é maior que zero. E a outra vai ser justamente tendo essa referência do plano e sendo menor que zero, tá certo? É uma equação do plano maior que zero, dá uma região, vamos convencionar assim, acima,
E a equação do plano menor que zero dá o outro semi-espaço abaixo. Abaixo entre aspas, tá? Porque a gente não tem bem essa noção de direção, se está acima ou se está abaixo, tá? É essa a ideia, então. Essa é a notação algébrica. Próxima videoaula nós vamos fazer alguns exercícios sobre isso aí.